Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, todos na santa paz de Deus. A gente está aqui hoje para falar de um tema extremamente complexo, não porque seja de fato muito complicado, mas é porque é muito profundo no sentido de que, entendendo como é que isso funciona, a gente consegue mais ou menos entender a engrenagem das promessas de Deus e como é que Deus derrama sobre nós as suas dispensações. Isso nos ajuda a ter calma, sabedoria, paciência, para poder lidar com todas as dificuldades que nos são apresentadas. Então a gente vai falar da espera, a espera no Senhor. Amém? Eu separei alguns textos para a gente hoje. Espero que não fique tão alongado o vídeo, mas está na mão do Senhor. É Ele que decide o que a gente fala aqui. Amém? Então, para a gente começar, uma coisa muito importante, que eu sempre digo, né? Para quem conversa comigo, sempre que eu tenho oportunidade, a gente em casa fala muito disso, eu e minha esposa, né? Que, cara, lutas são muito complexas. É muito difícil você passar momentos muito complicados, turbulentos, se lidar com falta, com escassez, e tudo é muito complicado. Mas eu sempre falo que o mais difícil, cara, o mais complexo é o dia depois da promessa. Que é aquele dia que você recebe algo do Senhor, que você conhece o teu chamado, que você conhece o ministério de Deus para você, que se desvenda algo do Senhor para a sua vida, e o que acontece? Depois vem mais um dia, cara. Vem outro dia depois, com as mesmas dificuldades. E você tem que lidar com a espera. Porque tudo dentro dos planos do Senhor, para tudo, né? Existe uma preparação, uma maturação, né? Mesmo nas promessas de Deus, do ponto de vista geral, né, da humanidade, você vê que existem pequenas dispensações que nos demonstram como será aquela revelação de fato em algum ponto, né? A gente tem então várias vezes o Senhor revelando o seu poder salvífico, Ele tem revelando a sua soberania, uma promessa de esperança, algo que acontece, uma providência, já mais ou menos sendo um arquétipo, um modelo daquilo que a gente espera, que é a nossa maior esperança de todas, que é de fato o seu reino estabelecido. Assim como a gente vê muitas outras coisas. Sem mais papo, vamos ler aqui em Gênesis 37. A gente vai ler do 4 ao 11, tá bom? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e suas palavras. É que minha Bíblia está bem riscada aqui, está brava. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos diante de ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Por que a Bíblia fala que
o pai dele, né, que era Jacó, que virou Israel, guardava isso no seu coração. Porque as pessoas que são espirituais, elas estão ligadas nas coisas, elas estão percebendo, tá? Então, uma grande dificuldade que todo mundo tem, principalmente dentro de igrejas, né, dentro de instituições religiosas e tal, é lidar com esse tempo. Ou seja, você demonstra algo, Deus te dá algo e você pensa, cara, que aquilo vai se desenrolar, entendeu? Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim que acontece. Então, no caso de José, o pai dele ficou ligado, porque Jacó já tinha tido muita experiência com Deus, ele sabia muito o que estava acontecendo. Então, cara, tem muita gente ligado no que Deus tem para a sua vida, entendeu? A sua volta, no seu ministério, tá? Aqui eu estou falando para pessoas, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas se você estiver nessa zona, né, da igreja, nessa zona de atribuições, né, religiosas, né, na igreja, no ministério, numa célula, seja onde for, tem gente, cara, que está percebendo o que Deus está fazendo contigo, mas você precisa maturar isso aí, sabe? E diferente de José, que foi um bocão aqui que saiu abrindo para todo mundo, o que você pode fazer é falar com o Senhor, apresentar a Ele a sua demanda, sabe? Para Isaías, Jesus fala, apresentai as vossas demandas, né? E o Senhor ainda vai nos falar nas Escrituras, né, que a gente não deve apresentar nossas demandas a Ele com reclamações. Elas não devem ser conhecidas do Senhor por reclamações ou murmurações, mas sim por ações de graça. Então, quais são essas ações de graças que você pode fazer? Mano, vai lá e faz o teu, sacou? Se você está sentindo no teu coração arder algo, mas assim, teu pastor não te chama para fazer, o teu líder imediato ali de alguma coisa não te chama para fazer, o cara lá do teu trabalho não te chama para fazer e você está ficando angustiado, cara, apresenta ao Senhor em oração. E outra, se você ainda não está fazendo o que ama fazer, vá lá e faz o que você ainda não ama fazer, mas faz porque você ama fazer para o Senhor, beleza? Se você, cara, gosta muito de pregar, mas, só estou no louvor, vai lá e canta, cara, vai lá e toca. Vai fazendo isso da melhor maneira possível. As pessoas espirituais estão entendendo o que está acontecendo com a tua vida. Não se liga nas pessoas carnais e não se torne uma pessoa carnal. Beleza? Voltando para a história de José, a gente vê aqui que ele já estava tendo confirmações do Senhor. O Senhor estava demonstrando para ele ali, né? Trazendo para ele esses sinais de governança, de liderança. Só que, é um garoto novo, né? Ele era mais, não lembro se ele era o mais novo ou o penúltimo, não lembro agora. Eu acho que não era o mais novo, acho que Benjamim era o mais novo, mas eu não vou me ater a isso agora. Então, garoto novo, ficou entusiasmado, cara, essa é a pior coisa, ficar entusiasmado demais, sabe? Ter paixão pelas coisas é muito bom, mas nós temos que ter equilíbrio, cara. Equilíbrio para lidar com as coisas de Deus. Amém? O Senhor vai fazer você amadurecer para que as dispensações dele venham cada vez mais trazendo a consumação daquilo que ele te prometeu. Não vai ser agora, né? Tipo, cara, você tem um chamado para isso. Aí, no dia seguinte, beleza, show de bola, rolou. Não vai ser assim. Então, com José não foi assim. Teve seus sonhos, o pai ficou ligado, que era um cara espiritual, ficou ligado no que estava acontecendo, mas também ficou na dele. Não sei se você que está vendo o vídeo conhece a história de José, mas depois vai ter todo o desenrolo aqui, onde ele vai ser traído pelos irmãos, vendido como escravo. Vai ser uma história louca, que vai durar 13 anos, meu irmão. 13 anos até se revelar aquilo que o Senhor já tinha dito para ele. Então, assim, qual é o dia difícil? Então você imagina que José tem esses sonhos, em seguida é traído pelos irmãos. Você imagina aquele dia, esse dia, ele lá naquele poço, caiu ali, se machucou com certeza, devia estar doendo pra caramba, não está entendendo. Os irmãos, cara, que ele amava, a família, sacou? Você pode estar passando por isso, família, amigos próximos, pessoas próximas de você que você tinha confiança, te traíram de alguma forma e você está tipo, caramba, mas Deus me prometeu algo,
Eu pensei que era agora, que ia emplacar. Você imagina, José pensando isso. Caramba, eu tive aquele sonho e agora eu estou aqui, cara, todo esculhambado aqui no poço. Sabe? O que deve ter passado na cabeça dele? Mas sabe o que acontece? Depois que você recebe uma confirmação do Senhor, que algo do Senhor vem e queima no teu coração, se tem uma confirmação, alguém confirma para você, o Senhor confirma na sua palavra, está tudo aqui na palavra, né? Mas às vezes o Senhor usa assim os seus servos para trazer confirmações para a gente, confirmações específicas, né? E tipo assim, cara, aquela coisa linda que eu sonhei, como é que isso vai se desmantelar agora que eu estou aqui no fundo desse poço todo quebrado, sabe? E isso acontece muito com a gente, cara. Isso acontece muito com a gente. Já aconteceu muito comigo. Do Senhor me trazer algo pra gente aqui em casa, e a gente achar que aquilo é se enrolar, e sabe o que acontece? No outro dia tem só um dia comum. É só mais um dia, cara. Todas as dificuldades estão lá. O caminho ainda continua difícil, sabe? E você tem que erguer a cabeça, buscar o Senhor, confiar no Senhor, meditar na sua lei, conhecer a graça de Deus, se aprofundar na relação com Ele, como em qualquer outro dia, e seguir até que o Senhor revele a sua vontade plenamente. Amém? Então nós já sabemos, José leva 13 anos do dia em que começou a ter os seus sonhos até o dia que ele se torna realidade, sabe? Em média 13 anos ali, foi um tempo longo, gente, 13 anos. Aconteceu muita coisa no caminho dele, muita frustração, tá? Não foi uma coisa que foi simplesmente se desenvolvendo, não. Muita coisa ruim aconteceu, mas ele manteve a fé. Por quê? Porque esse tempo de Deus é a preparação. Então nós temos que ser preparados. Deus não vai dar uma coisa para criança administrar. Criança gera demanda. Eu tenho um filho pequeno e, cara, ele só gera demanda. Ele não traz solução para mim. Então ele quer brincar, ele bagunça. Eu tenho que ficar de olho senão ele mete a mão na tomada. Eu tenho que ficar de olho senão ele cai, senão ele bate. Tem que ver se a porta está fechada, porque a gente mora no segundo andar. Tem que ver se a porta está fechada. Tem que, sabe? Porque ele gera demanda. Ele é criança. Então criança gera demanda. Não seja uma pessoa que só gera demanda. Aquela pessoa que reclama de tudo, que aponta o dedo de tudo. Você é extremamente crítico sobre todas as coisas, mas não faz nada. Não resolve nada. Sabe? Então você vai sofrer muito nesse processo. Num processo em que Deus quer te amadurecer e você não quer ser amadurecido. Então assim, a verdade do Senhor, as suas dispensações, a sua palavra, a sua lei, sabe? A manifestação da sua graça, tudo isso é para que a gente se aperfeiçoe. E parte desse aperfeiçoamento é a maturidade. Tá bom? Vamos com um segundo exemplo? Agora vamos aqui no notebook. Lá em 1 Samuel 16, a gente vai ler do 10 até o 13. Valeu? Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só aqui para minhas anotações. Amém? Então vamos lá. Voltando aqui. Então, olha só o que acontece. Davi está lá, Saul já tinha transgredido a lei do Senhor, já tinha feito tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? Desobedecendo a Deus, cara. Desobedecendo a Deus.
Tem uma passagem que eu não lembro onde está, eu sou meio mal assim, meio ruim assim, de lembrar dessa forma, mas que Deus fala, pô, por um acaso eu fiquei falando de sacrifício com vocês, antes de vocês entrarem na terra? Eu sempre falei de obediência. Ou seja, às vezes a gente se foca tanto na ritualidade das coisas que esquece a essência delas. A essência da relação com Deus é a obediência. Não é aquilo que você faz, eu estou lá o tempo inteiro, eu vou nos cultos, eu prego, enfim, tenho meu cargo na igreja, eu dou aula na escola dominical, enfim, tu está fazendo, meu irmão, e está achando que é isso que agrada ao Senhor. E não é a sua articulação dentro da igreja ou fora dela, que seja, onde quer que seja, né? Mas a essência do que move o teu coração, né? O que move o teu coração é que vale. Então, para agradar o Senhor, obediência. E Saul não obedecia a Deus mais. Então, acabou para ele. Então, o que acontece? Davi é ungido, cara, novo, foi ungido, igual, não lembro a história de José? Ele foi ungido ali, e o que acontece? No outro dia, ele era pastor de ovelha, tinha que ir lá cuidar de ovelha e tal, ficava todo sujo, andava no campo. Ele vai lá e recebe a unção nessa mão, vai lá unge como o próximo rei de Israel. Então ele dorme, ele acorda, e o que acontece? Ele vai para o palácio e senta no trono? Não, meu irmão, 13 anos. E nesses 13 anos acontecem muitas coisas com ele. Teve que fugir, teve que fazer uma série de coisas. No outro dia que ele acordou, meu irmão, que ele recebeu a unção do Senhor, ele teve que ir lá e apacentar a ovelha de novo. Se recebeu algo do Senhor, beleza, no outro dia você tem que voltar para sua rotina, cara, para continuar adorando o Senhor na disciplina, na diligência. Você tem que, você recebeu o chamado, olha, Deus confirmou, cara, você tem um chamado de pastorado, de pastorear ovelhas, né? Amém. O que você vai fazer no outro dia? Vai lá servir como diácono de novo, cara. Você vai lá ficar na recepção de novo, você vai lá tocar o seu instrumento de novo, até que o Senhor aperfeiçoe você, até que você se torne maduro o suficiente para de fato tomar posse daquilo para que o Senhor te chamou. Amém? Então guarda isso. E esse é o grande lance dessa jornada que a gente tem com o Senhor, que Ele está nos preparando full time, o tempo inteiro. Deus está nos aperfeiçoando. Então assim, eu desde quando eu posso dizer que uns 6, 7 anos para cá, que de fato eu mergulhei mesmo na presença do Senhor, foi quando eu realmente entendi a essência do Evangelho. Passei por uma experiência profundíssima, né, com câncer renal que eu tive. Eu vou gravar com a minha esposa um testemunho sobre isso. Então assim, e Deus foi se revelando através dessas coisas dolorosas, profundas. E cara, e hoje eu ainda me sinto muito longe de entender as profundas revelações do Senhor, mas eu já, se for olhar para o Everton de 6 anos atrás, meu irmão, poxa, agora eu entendo tanta coisa que eu podia ter vivido melhor, com mais maturidade, com mais paciência, porque não entendi essa espera. Por que o Senhor tem determinadas promessas para mim e no outro dia elas não se cumprem, cara? Sabe? Por que não se cumpre no outro dia? Aqui mesmo no canal tem um testemunho meu com a minha esposa, a gente falando, né? Deus já tinha revelado a cura, nós passamos por uma experiência de suspeita de Covid e tal, e Deus já tinha revelado pra gente a cura, e no outro dia eu fui lá, né? Se depois de ver lá o vídeo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas assim, não é assim que funciona com Deus. Deus precisa que você saiba o seu destino, para você entender que o caminho não é tão importante quanto o destino, mas o caminho forja a tua qualidade de chegar no destino. Então, Deus te revela, você vai chegar aqui. Aí, Ele não te revela como você vai fazer isso, certo? Se vai ser para cima, para baixo e tal. É aqui. E o que você tem que mirar? Que no outro dia você vai fazer um caminho retinho, gostosinho até lá? Não, cara, que o Senhor vai te preparar até chegar lá. Você confia nele, porque não é sobre rotas, mas sobre destino.
Amém? É sobre o destino. Então, mais um exemplo. Davi teve uma longa espera para poder ter revelado para ele de fato, consumado aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mais um exemplo aqui, Moisés. Show? Então nós temos Moisés aqui, ó, em Êxodos 2. Deixa eu levantar aqui, não sei porque que desce. Estavam ali, eu não sei se você conhece a história toda, mas é que eu não quero deixar o vídeo ficar tão longo. Mas assim, teve uma época ali, estavam caçando os meninos, né, as crianças que nasciam menino, então a mãe dele esconde ele e tal, tem que botar no cesto, vai, enfim, cara, procura lá, Êxodos, lê lá a história lá em Êxodo que você vai gostar muito, melhor que muito filme aí, aliás, que qualquer filme, tá? E aqui no versículo 7, tá assim, ó, então sua irmã disse à filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai, pois, foi, pois a moça e chamou a mãe do menino. Ou seja, ela, enfim, quando você lê a história você vai entender, se você não conhece. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Amém? Então assim, a primeira coisa que acontece com Moisés é que ele é livrado da morte, né? De cara aqui, a mãe dele tem ali, audaciosa, vai lá, esconde ele. Deus fez todo um cenário ali para ele poder se manter a salvo. Enfim, e no momento certo ele foi ser criado lá pela filha do Faraó. O que acontece? Ele foi criado como um príncipe, né? Estudou muito, foi muito preparado para lidar com todas aquelas questões ali. Mas o que acontece com ele, cara? Ele começa a ver que o povo dele sofria muito. Ele sabia, né, que era hebreu. Ele via que o povo dele sofria muito e ele queria fazer alguma coisa. Então, Deus já tinha prometido um libertador. Entendeu? Já tinha prometido um libertador. Então, ele vê ali aquela situação toda. Ele tá ali, cara, ele era um príncipe, né? Tava ali entre a realeza. Então eu imagino que ele pensou, cara, vou resolver isso aqui de maneira diplomática, né, velho? Vou dar um jeito diplomático nisso aqui. Porque, tô vendo que o povo tá sofrendo muito. Gente, eu tô conjecturando, tá? Vou ver que o povo tá sofrendo muito. Meu povo tá sofrendo. Tem um jeito aqui diplomático de resolver isso. Só que acontece uma série de coisas, ele tem que fugir do Egito. E olha como é que Deus faz, cara, que é um outro detalhe desse tempo de espera que a gente precisa entender. Quando Moisés ele sai, ele foge, ele vai para o deserto, ele vira um pastor de ovelhas. Ou seja, no contexto, se você for comparar com a posição que ele tinha, muito próximo ali do faraó, né, criado como um príncipe ali, parece que ele piorou a situação dele, né, cara? Parece que, caraca, tu deu um retrocesso, né? Por quê? Porque os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A gente não consegue entender como é que Deus faz as coisas. Amém? Então ele saiu de uma posição, isso aí vamos falar aqui humanamente, ele sai de uma posição, ele cai na posição dele, ele sai lá de cima da elite, lá do maior reino da sua época, e cai para um simples pastor de ovelha. Só que ele ficou 40 anos lá. E 40 anos com um simples pastor de ovelhas o preparou para libertar o povo. O que ele nunca conseguiria lá na elite egípcia. Olha só o que Deus faz. Isso pode estar acontecendo com você. Existem coisas que podem estar acontecendo contigo que você está sentindo que são retrocessos. Poxa, mas eu queria estar lá e Deus está me segurando aqui. Eu queria estar do outro lado, mas está me mantendo aqui. Cara, confia no que Deus tem feito na sua vida. Amém? Se você não entende o que Deus está fazendo contigo, procura o Senhor e pergunta para Ele. Tu quer alguém melhor do que Ele? Cara, Jesus foi à cruz, rasgou o seu véu. Você tem acesso ao Senhor.
O Espírito Santo, o Consolador, está contigo. Pergunta para ele, cara, o que está acontecendo na tua vida? Eu fiz várias vezes essa pergunta para o Senhor, várias vezes. Ainda faço essa pergunta para o Senhor. Deus, por que isso? Senhor, aconteceu isso, por quê? Por favor, me faz entender. Às vezes, sabe o que o Senhor fala? Não. Vive aí, continua fazendo bem o que você tem que fazer, e às vezes o Senhor nem fala. Às vezes o Senhor não responde, porque não é a hora. Nesse momento eu não estou pronto para ouvir. Então o que eu tenho que fazer? Seguir minha vida bem e continuar cumprindo sua lei. Sabe? A nossa meta sempre é essa, obedecer ao Senhor. Então assim, por esse exemplo de Moisés, pode ser que você tenha que descer degraus para subir no plano de Deus. Então não pensa que as promessas do Senhor e todos os seus planos para você, né, os planos que Ele tem, a palavra fala que são planos, né, soberanos, de amor e de paz. Não pensa que esses planos funcionam como se você estivesse numa empresa. Vou galgando aqui degraus, vou subindo de carro. Não tem esse negócio. Na igreja nós somos iguais, ok? Mas cada um recebeu um chamado. Então isso foi fatiado para que cada um compreenda uma área da igreja, para que a gente possa ali ter um gerenciamento, porque é um culto racional. Então tudo na nossa vida é racional, tudo na nossa vida nos leva ao equilíbrio, tudo é equilibrado, porque é fruto do Espírito. Amém? Então tem que ser equilibrado, tem que ser racional. Então assim, não pensa que você está numa empresa, cara. Você tem que produzir, porque quem faz é o Espírito de Deus. Você é instrumento. Amém? Então, cara, muito do teu sofrimento pode ser que você queira produzir para o reino como se você estivesse produzindo para uma empresa. Né? Eu sei que as igrejas têm CNPJ, mas elas não são empresas, mano. Para o Estado sim, mas para Deus não. O que importa para Deus é o coração, é a comunhão, é a relação mesmo, sabe? A essência daquilo que tem em tudo que você faz. Amém? Outro exemplo o que parece um retrocesso, mas que não é do próprio Jesus. Amém? Deus, Ele está lá com Deus na glória, Ele vem até aqui em forma humana, retrocedeu, né? Estava lá divino, veio para cá mortal, né? Retrocedeu. Mas dentro dos planos de Deus, não. Ele consumou uma promessa divina. Consumou um plano do seu Pai, que também é seu Deus. Amém? Olha aqui que no Lucas 2,52 fala para a gente. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cara, muitos dos problemas que a gente enfrenta é que a gente quer sabedoria, quer estatura, quer graça, mas não quer crescer. Amém? Então você vai sofrer nesse processo se não quiser crescer. E para crescer você vai ter que obedecer, sabe? Tudo que a gente tem visto aqui, todos esses exemplos que a gente deu, tem a ver com obediência. Tem que obedecer. E ninguém foi mais obediente que Jesus. Tanto que Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Né? Eu costumo dizer aqui com a minha esposa que eu quero ser um pai como Deus, para que meu filho seja um filho como Jesus. É a meta. Um pai sábio para um filho obediente, que vai criar o seu caminho, que vai ter sabedoria e vai adorar o Senhor e vai ter o seu coração reto. Amém? Então Jesus nos demonstra que é crescendo, aperfeiçoando em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus primeiro. Primeiro você faz o seu trabalho diante do Senhor e dos homens. Naturalmente as pessoas vão ver. Para te aplaudir? Não. Aqui mesmo em Lucas, se eu não me engano 16, Jesus vai falar, cuidado quando os homens te aplaudirem, porque assim faziam os falsos profetas. Então, cara, não busque essa ascensão na vista dos homens. Caramba, eu estou há 10 anos na igreja e sou 10 anos diácono.
já era para ser presbítero. Não é assim que funciona na revelação do Senhor, não é assim que a Bíblia demonstra pra gente. Não é assim, é serviço do Senhor, é reino. Sabe, passou o pinho-sol lá no vaso do banheiro, nem sei se é para passar no vaso do banheiro, se serve para isso, mas passou isso, fez com honra, fez com graça, fez com coração dado ao Senhor, é trabalho do reino. Varreu a calçada da igreja, é trabalho do reino, sabe? É um bom vizinho, é um bom cidadão, cara, paga seus impostos, respeita as pessoas, é trabalho do reino, nós somos cidadãos do reino, cara. Cidadãos dos céus, mano. Com a gente a coisa funciona diferente, porque fazemos ao Senhor. Amém? Pra gente finalizar aqui, vamos falar aqui do nosso irmão Paulo, lá em Gálatas 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. A história de Paulo também, uma figura extremamente importante para o cristianismo, né? Nós temos aí o Novo Testamento recheado do que Deus inspirou a escrever. Ele, por sua vez, conhecedor da lei, conhecedor das profecias. Então, assim, cara, é muito bonito o trabalho que ele fez. Muito bonito. Por quê? Porque a gente vê o que Deus faz. A transformação que Deus faz. E quando a gente vê esse homem cheio de Deus, fazendo um trabalho relevante para o reino do Pai, esse reino do nosso Deus, a gente esquece do trabalho anônimo. Nós lemos as cartas e pensamos, cara, que cara forte, que cara sábio, mas a gente esquece do trabalho anônimo, né? Ele foi rejeitado pela igreja, o pessoal não deu muito crédito a ele, porque ele era um perseguidor da igreja. Então, não deram crédito, ele teve um trabalho anônimo ali, e pessoas que o ajudaram. E o que ele fez? Ele cresceu, pô. Ele aprendeu, ele aperfeiçoou. E aí, quando ele começa a obra missionária mesmo, aí você vê a beleza do que Deus faz quando você tem a capacidade. Isso você pode pedir ao Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso vai brotar do teu coração humano, não. Tá? Pede ao Senhor, isso é fruto do Espírito. Domínio próprio. Né? Pede ao Senhor, cara, para que você seja equilibrado, para lidar com esses momentos. A própria terra está aí numa expectação aí ardente. Ela tem uma expectativa profunda para que nós nos revelemos, né, os filhos de Deus, para que nós apareçamos aí e mude essa história. E a gente vai fazer isso com Cristo, a gente vai restaurar tudo, né? Vai ser uma felicidade. Então, assim, para a gente terminar aqui, eu tinha até mais coisa aqui para falar, cara, mas já passou de meia hora, né? Acho que tá bom, deixa para outro, a gente faz o parte 2. Então, assim, guarda o teu coração dentro daquilo que Deus já te deu. Guarda o teu coração dentro daquilo que Deus já te confirmou. E, cara, lembra que quando você acordar no outro dia, vai ser mais um dia. Você vai ter que viver dia após dia. Jesus fala que você não pode ter essa ansiedade de ficar trazendo o futuro para cá. Não rola. Você tem que viver o dia de hoje. Por quê? O dia de hoje vai te apresentar um mal. Porque todo dia tem o seu mal. E você tem que lidar com aquele dia. Viva bem em cada dia. Quando você menos perceber, cara, continua na leitura da Bíblia, continua na oração, tira teus tempos, os teus momentos de jejum, tira teus momentos de qualidade com Deus, cuida principalmente da tua família. Faz essa escala. Deus, família, igreja. Não vai dar errado. Vai na minha. Não vai dar errado. Vai na minha porque eu também vou na Bíblia, tá? Isso aqui é a ordem do Senhor pra gente. É o nosso ministério. Você que é casado, sabe? Cuida de Deus, da tua relação com Ele, cuida da tua casa e naturalmente as coisas do Senhor vão se desenrolar para você. Você que não é, cara, você tem outras dispensações sobre a sua vida, sabe? Então aguenta mais um pouquinho, sabe? Se você está namorando, pô, espera, cara, não transa agora não, espera mais um pouquinho, sabe? Não borra teu caminho, espera as coisas, espera a oportunidade, sabe? Faz o teu caminho certo, porque tem muita dificuldade quando a gente mete os pés pelas mãos, sabe? Se você é uma pessoa separada, está começando a se relacionar, mano, não sai morando junto, não sai transando, não sai, velho, segura a onda,
segura a onda do teu pecado, segura a onda das tuas vontades, sabe? Você que tem a boca suja, você que tem veio com atitudes ruins, com uma cultura de ação ruim, né? De roubo, de mentira, cara, procura o Senhor, luta contra o teu pecado, sabe? Não borra o teu caminho. A palavra nos ensina que o fim das coisas é melhor que o começo. Tudo começa bem, é tudo auê, é tudo alegria, é tudo paixão, mas é o fim que revela a qualidade das coisas. É a maneira como você se despede das pessoas, como você sai dos lugares, se você sai debaixo de bênção, se sai turbulento, sabe? Não existe como você agradar o coração de Deus e ferir pessoas e ferir a lei do Senhor, pecar, sabe? Pecar te afasta de Deus, pô. Você não pode querer pecar, sacou? Isso não pode estar no teu itinerário, sabe? Então assim, segura a onda, sabe? Eu sei que tem gente nova, pode ter gente nova, né, me assistindo, pode ter gente em várias situações me assistindo, mas cara, a lei do Senhor é inflexível, com o pecado não tem jogo, sacou? Então assim, a tua espera vai demorar muito mais se tiver pecado na jogada. A gente vê lá o povo de Israel que ficou cirandando no deserto porque não aprendia, não desenvolvia. Podia ter feito aquilo ali em muito menos tempo, podia ter sido abençoado muito antes, mas pecava, cara, se enrolava. Então assim, não se enrola, não perde tempo, sacou? É para remir o tempo, é agora, é hoje, tá? Pensa que a tua salvação é de agora. Salvação não é um status que você tem. Você tem que ganhá-la todo dia. Pensa que hoje você precisa se salvar. Então hoje você precisa orar ao Senhor. Hoje você precisa se derramar diante dele. Salvação é para agora. Se você não fez isso de verdade ainda, cara, faça. Confesse o Senhor Jesus Cristo. Sabe, ele tem um caminho para você, uma jornada onde ele vai te aperfeiçoar, consumar na sua vida. Promessas que ele deixou para a gente desde o início de tudo. O Senhor já te via, já te conhecia, ele já te amava. E por isso mesmo, antes de todas as coisas, Jesus Cristo já tinha se sacrificado por você. Tá? Então assim, pensa que Deus te ama tanto que merece o amor, todo o amor do teu coração em volta. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.